Boa noite. Estamos aqui para apresentar mais uma atividade da disciplina de estágio, excursionado no ensino médio, onde nós ficamos com o tema Estudei bastante, mas não consigo transmitir o conteúdo. Alguém me ajuda? A nossa equipe é composta pelo Gabriel, Alan e Leandro, onde a gente vai demonstrar a situação de um professor que tem o conhecimento da disciplina, mas sente dificuldade em transmitir para o aluno. E outro professor mostrando como esse professor poderia aproveitar a aula dele como dinâmica para os alunos. Olá, turma, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Hoje vamos estudar nucleicos. Sou o professor Alan. Vamos aqui passar essa aula para vocês com esse tema. Vamos lá. As nucleicos importantes para a compreensão de como as moléculas nitrogenadas participam da organização celular, com arte sobre crítico em 1995, identificação da estrutura dos ácidos nucleicos, identificação de cada organismo, conjunto de ácidos nucleicos. Todo mundo entendeu? Professor, mas o que é mesmo ácido nucleico? É isso aqui que você está vendo aqui, ó. Importante para a compreensão de como as moléculas nitrogenadas participam da organização celular. Todo mundo entendeu? Entendi, professor, entendi. Nos eucariontes ficam armazenados no núcleo das células e nos procariontes dispersos no hialoplasma. Alguma dúvida até aí? Não, professor. Não? Deixa eu começar aí, na aula. Pode ser dois tipos. O ácido deoxirriboso nucleico, que é o DNA, e o ribonucleico, o RNA. Ambos relacionados ao mecanismo de controle metabólico celular e transmissão hereditária das características. E aqui agora a gente vai ver a composição dos nucleotídeos, que é o açúcar, no caso, uma pentose, ribose, o RNA, e a desoxirribose, que é o DNA. Que também é composto por uma base nitrogenada, que é ligada ao carbono, açúcar, e existe o quê? As bases púricas e as pirimídicas, que no caso as púricas são adenina e guanina, e pirimina, citosina, timina, uracina. E também é composto por um grupo fosfato, ligado ao carbono 5 do açúcar. E observação: o nucleosídeo é igual à base nitrogenada mais com açúcar. Professor, quer dizer que açúcar é mesmo que pentose? Isso mesmo. Isso é relacionado aos ácidos nucleicos, mas se você quiser informação mais, só você ler no livro, tem bem explicadinho. Então, turma, todo mundo está entendendo o que aconteceu aí, a composição dos nucleotídeos? Olha para aqui no livro, nucleotídeo, você vai ver aqui na página 193. Você deu uma lidinha aí bem rápido, você vai saber melhor que eu como é que é DNA para RNA, tá ok? Professor, o DNA é aquele exame que a gente faz para saber se a pessoa é filho da pessoa mesmo? É aquilo mesmo, professor? É isso aí mesmo, DNA é isso aí. É isso aí que você está falando. DNA para a gente fazer o exame médico. Já o RNA já é diferente, por quê? Porque é uma ribose. Como eu estou dizendo para você, dê uma lidinha aí na página 193 que você vai saber melhor do que eu. Como é que é os nucleotídeos. Nucleotídeo? O que é isso, professor, nucleotídeo? Ó, eu não posso estar aqui respondendo todas as suas perguntas porque tem a turma toda, mas depois a gente pode, eu e você, ter um bate-papo e posso explicar melhor porque eu tenho tempo e vai dar para passar todo o assunto. No livro didático tem tudo isso que você está falando, tem? Isso, tem no livro. Você dê uma lidinha aqui depois ou em casa melhor, e aí você vai ter uma melhor noção. Ok? Vamos lá, turma, passa aqui. Aqui a gente vai ver aqui as pentoses, que no caso a gente pode ver uma ribose e uma desoxirribose. No caso aqui o DNA e aqui o RNA. Todo mundo entendeu? Entendi, professor, entendi. Pronto, muito bem. E aqui a gente vai ver o que? As bases nitrogenadas, as purinas e as pirimídinas. E as purinas são as guanina e a adenina, e as pirimina, a citosina, timina e uracina. Professor, mas purinas e pirimídias? São duas classificações de bases nitrogenadas. Então assim são 5 bases, né? Isso, são 5 bases. No caso, quando se falar de DNA, são adenina e guanina.
citosina e timina, e quando for falar de RNA, no canto sai timina e entra o uracilo. Aí então quer dizer que para a gente saber se a gente é filho mesmo do pai biológico, aí tem que ter guanina e adenina, professor? Isso mesmo. Guanina e adenina. Aí é a mesma purinas? Então, meu caríssimo aluno, essas suas perguntas aí, no caso você vai poder ter uma melhor resposta a partir dos anos seguintes, no caso no terceiro ano você vai poder ver esse assunto mais a fundo. Genética, né, professor? Isso mesmo, genética. Pronto, então pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula e eu quero que vocês façam uma atividade aqui no livro, da página, por aqui, da página 209, a questão de 1 a 10, viu? Não, professor, muita questão, professor. Mas aqui é para vocês aprenderem. Não. Vocês Mas na aula que vem você vai fazer a revisão, né? Porque eu não entendi tudo não, professor. Quem não entendeu muito bem, a gente vai fazer uma Então, revisão. faz a revisão, E é né? para vocês fazerem esses exercícios aqui, para vocês poderem assimilar o conhecimento e colocar em prática o que eu disse aqui para vocês, tá ok? Tá certo, professor. Então vamos lá. Até a 8 também? A 8 também. A 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Entendi 10. foi nada, eu entendi foi nada. Tá, professor, eu vou fazer, cara. A gente acabou de assistir a aula do professor Alain, a gente viu que ele tem um conhecimento, mas só que ele sentiu e sente a dificuldade de transmitir esse conhecimento para os alunos, né? Aquele momento onde ele se distraiu, sorrindo, foi o momento onde os alunos fizeram a pergunta e ele não soube muito dialogar, transmitir a resposta, né? Mas a gente percebeu que ele tem um conhecimento, mas aquele conhecimento dentro dele e que não sabe transmitir em sala de aula. Agora a gente vamos assistir uma apresentação de um outro professor, mostrando a maneira e as formas de como ele interagir e transmitir um conteúdo para os alunos. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Boa Como noite. é que tá a semana aí? Tudo bem? Tá aí com as cabeças descansadas, né? Rapaz, hoje a gente tem um assunto muito bom que a gente vai estudar hoje. Hoje a gente vai saber porque cada um tem aqui uma qualidade, característica diferente, né? Tem um aqui, o rapaz aqui dos olhos azuis, o outro aqui o olho verde, um é meio duro, um castanho, né? Hoje a gente vai saber tudo isso, né? Vem aqui representando, todos conhecem o professor Leandro Alves, né? E hoje a gente vai estudar sobre um assunto que ele parece ser um pouco meio complicado, mas devagarzinho a gente vai entender, né? Que é sobre ácidos nucleicos. Isso aqui, ó, essa imagenzinha aqui que vocês veem aqui por trás, vocês lembram alguma coisa? Hein, Xavier? Garotão aí, Xavier, você lembra assim dessa imagem, alguma coisa? Que parece familiar? Pessoal, acho que parece com naquela aula que o senhor deu lá passada sobre o DNA. Muito bem, Xavier. Ó, justamente isso aí, DNA, a gente viu o que na aula passada? A gente viu sobre o núcleo celular. E dentro do núcleo celular tinha o quê? O que tinha no núcleo celular? O DNA, Xavier. DNA, você acabou de falar, cara. Então, no núcleo celular a gente encontra o que? O DNA, e ele vai ser responsável pelo quê? Pelas nossas características hereditárias. E você, professor, você deve perguntar, o que tem a ver com ácido nucleico, né? O que tem a ver ácido nucleico? A gente vai ver ácidos nucleicos, ou seja, ó, vai ser, no caso do DNA, ele é um ácido, ele vai estar presente no núcleo. Nos ácidos nucleicos a gente vai encontrar dois tipos, a gente já viu que ele tem o DNA e o RNA. E a gente vai ver nessa aula a diferença do DNA para o RNA, a gente vai ver o que é a função e a diferença nas estruturas. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que são os ácidos nucleicos? Eles são importantes para a compreensão de como as moléculas de nitrogênio participam da organização celular. Os ácidos nucleicos, eles identificaram a estrutura dos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, eles foram primeiros, eles ganharam o prêmio Nobel lá em 1974. Eles fizeram o que eles descobriram eles foram os primeiros a extrair o primeiro DNA.
que no livro de vocês, se vocês verem a imagem dele, aí na página 192, vocês abrem aí. Página 192, ó. Aqui vocês veem, ó. Aqui ele, ó, o ácido nícleico, então eles descobriram, eles extraíram, foi o primeiro que eles extraíram, ó, vocês acompanham aí, ó. Aí a molécula, então eles foram quem descobriram essa primeira do ácido nucleico. Então, continuando, né, ele é a identidade de cada organismo, ou seja, a nossa identidade, a gente vai ver que a nossa identidade, Michael, a sua identidade, a identidade do Alain, a identidade do João e do Francisco, eles estão tudo diante do conjunto de ácido nucleico, ou seja, o DNA. Então a gente vai ver que os ácidos nucleicos eles também vão participar dos processos fundamentais das células, na transmissão, como a gente viu, do código genético e a sua tradução, atuação como enzimas em processos biosintéticos. Eles vão também ser responsáveis pela transformação do sabor e o aroma também pelo valor nutritivo. Você acha, Chaves, que DNA só mesmo os seres humanos têm ou todo ser vivo tem DNA? O que você acha? Professor, pela explicação que você explicou na aula anterior, eu acho que os animais também têm. Muito bem, o Charles mandou muito bom, tá de parabéns. Todo ser vivo ele vai ter o que? O DNA, porque o DNA é o seu código, é aquele seu código que só você tem, aquela sua característica que você vai passar de geração em geração, né? Então vamos ver aqui, ó. Então, né, agora de forma específica, o que são os ácidos nucleicos? A gente viu essa por geral, então ácido nucleico, Chaveros e turma. Ó, presta atenção aí. São moléculas com extensas cadeias carbônicas formadas por nucleotídeos. Então a gente vai ver que os ácidos nucleicos, até agora a gente viu que ele é formado pelo quê? DNA e o RNA. RNA, muito bem. E esses DNA e RNA a gente vai observar que eles são formados por nucleotídeos, ou seja, são partes menores, compartimentos menores que vai dar a estrutura do ácido nucleico. Então a gente vai ver que ele é formado de três partes principais. Vai ser o que? Um fosfato, ele vai ter uma pentose e vai ter uma base nitrogenada, que a gente vai ver na frente. Então, composição do nucleotídeo. Então, como vimos, Chaves, ó, a gente vai ter um açúcar, vai ter uma base nitrogenada e vai ter um grupo fosfato. Nós temos dois tipos de açúcar, a ribose e a desoxirribose. Pentose, sempre você lembra do penta, você lembra do Brasil? Ele foi o que? Pentacampeão, quantas estrelas ele tinha? 5 estrelas. Então quando você vê pentose, você vai ver que ele é uma cadeia carbônica, ó, ele tem 5 carbonos, ou seja, ó, cada pontinho desse é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então quando você vê essa imagem, no DNA você vai estar vendo que ele é, você vai lembrar quem? Do pentacampeão. Você vai lembrar o que? Da pentose. Então, a gente vai encontrar agora as primeiras diferenças entre DNA e RNA. No caso, no RNA, a pentose que a gente vai encontrar vai ser a ribose. Dá para ver aí? Todo mundo está vendo aí? Vai ser a ribose. E já no DNA vai ser o que? Desoxirribose. Aí você deve perguntar, professor, como é que eu vou saber a diferença? Uma dica, você vê aqui no início do nome, ó, ribose, você vai lembrar quem? Do RNA. Desoxirribose, você vai lembrar quem? Do DNA. Do DNA. Então, beleza, essa é a primeira diferença. Ele vai ser ligado a um carbono do açúcar. Aí agora a gente vai ter a diferenciazinha, a gente vai ter duas bases, as purinas e as piridininas. No caso das purinas, vai ter a adenina e a guanina. E a piridinina vai ter o quê? Vamos ler comigo, ó. Citosina, timina e uracila. E a gente vai ter o quê? Um grupo fosfato. Ele vai ser ligado ao carbono 5 do açúcar. No caso, a gente vai encontrar mais na frente que essas bases nitrogenadas vão diferenciar. Algumas delas vai estar no RNA e outra vai estar no DNA. Vou mostrar aqui um vídeo que é para ficar na memória de vocês. Ácido nucleico duas formas tem, é o DNA e o RNA também. Ácido nucleico duas formas tem, é o DNA e o RNA também. Sua menor unidade nucleotídeo é chamada
estão ligados com 4 pessoas e uma base nitrogenada pra se unirem e formarem cadeia. Nos nucleotídeos dentro da mesma fileira, os 4 vai ligando, formando a escadinha. A pentose do nucleotídeo vizinho, o DNA em cadeia dupla podemos chamar. Antes de concluir nosso trabalho, a gente viu que o primeiro professor, o Alan, chegou estimulado, cabeça baixa, pouco interagia com a turma e pouco respondia o que os alunos estavam perguntando, né? Não tinha um estímulo de ir para a louça e explicar, e a gente percebeu que ele tinha um conhecimento, né? Só que ele não soube transmitir esse conhecimento na sua aula para os alunos. Já o professor Leandro, né, a gente viu que ele chegou bem alegre, né, incentivando a turma a estudar, fazendo pergunta, e aí dinamizando a sala de aula, né, mostrando, explicando detalhadamente as partes do seu conteúdo, introduzindo o contexto para que o aluno pudesse aprender e tirando dúvidas do aluno e simulando gesto, mostrando as partes nos slides. Então, isso é a diferença de um professor que tem o seu conhecimento, mas que não sabe transmitir, e outro professor mostrando como deveria ser aquele professor para repassar o seu conhecimento para a turma. Então, aqui a gente termina a nossa apresentação, e muito obrigado e boa noite.